Oi, gente, tudo bom? Eu liguei a câmera rapidinho aqui para conversar com vocês enquanto eu tô comendo a minha salada. Hum, Justamente para falar sobre isso. Eu não ia gravar, até por aquelas questões de, eu não tô arrumado, eu tenho um monte de coisa para fazer e acabo sempre procrastinando e deixando para depois. Mas esse vídeo ele não é sobre procrastinação em si. Ele é sobre cuidado. Eu tive internada no hospital, eu fiquei uma semana e pouco, acho que deu uns 8, 9 dias eu fiquei internada no hospital. Eu já sabia que eu tinha alguns problemas no meu coração, mas eu ia empurrando com a barriga. Eu ia achando que no final tava tudo bem, no final tava tudo bem, só isso, só aquilo não vai mais acontecer. Até que de repente a conta chega de verdade. E agora a coisa ficou séria. Eu tive já dois infartos, né, dois ataques cardíacos, onde o primeiro ele parou a musculação do meu coração. O coração ele bombeia e uma parte dele já não bombeia mais, ele é parado. Depois, o segundo, eu tive que fazer um cateterismo, colocar o Stacey no coração. E ainda assim, eu, digamos assim, empurrei com a barriga. Ignorei. Achei, agora tem um Stacey, agora tá tudo bem, agora... Não, eu nem nos médicos fui direito e nem o meu remédio eu não tomei. Só que o pior não é isso, não é só os médicos de remédio, e sim a alimentação. Eu tinha muitos hábitos ruins, eu engordei muito, e isso é terrível para a saúde. Diz, mas tu não é gorda, mas não sei o quê, mas, né, quando se idolatra a obesidade. Não, gente, um pouco acima do peso já pode te trazer muitos e muitos problemas. E agora eu descobri que eu tenho um coágulo em cima dessa parte parada e o meu coração, ele tá muito fraco, muito fraco. Não é toda uma história agora para me reconstituir, para me melhorar, eu tenho que tomar anticoagulante para a vida toda. Não é só para tirar esse coágulo. Algumas pessoas só tiram o coágulo e tudo bem. Eu provavelmente a gente está investigando ainda. Eu tenho que continuar indo no médico, mas eu tenho uma doença autoimune e ela em si coagula meu coração, meu sangue. Então isso é outro processo. Mas se vocês quiserem saber como é que funciona, essa doença, ela é pouquíssimo conhecida, tá? Raramente os médicos diagnosticam. Eles falam, só engrossou, só coagulou, e a pessoa começa a coagular isso, coagular aquilo, coagular tudo, até dar um pane. E eu cheguei perto desse pane. Como diz uma médica para mim uma vez, graças a Deus que foi o coração. Se fosse a cabeça, se fosse o pulmão, se fosse o intestino, muitas vezes não tem volta, tá? O coração é complicadíssimo, claro, né? É o coração, mas ainda tem chance de aviso. Em alguns casos, nem isso. Então, por comer mal, por me alimentar muito mal, por vários motivos, assim, comer demais, não fazer exercício, sedentarismo, eu era muito sedentária, demais. Logo, isso aumentou a coagulação, porque não fluía o sangue. Pelo meu sedentarismo ao extremo, não tinha circulação. Então, eu já tenho tendência a coagular, isso piorou. E por que eu achei que eu estava curada? Não tomei mais remédio, não fui mais do médico. Porque naquela época, eu fazia dieta. Dieta não, eu comia bem. Eu não gosto de falar a palavra dieta, porque para mim, alimentação saudável é o que chamam de dieta hoje. E eu tinha prazer naquilo, eu comia saudável com prazer. Eu amo alimentação saudável. Mas pela correria, pela névoa que dá nos olhos da gente, aquela questão de só hoje, só agora, só um pouquinho, só mais essa vez, eu fui me deixando cegar e comendo extremamente mal. E também parei de fazer exercício, larguei a academia. Naquela época eu fazia academia. Então praticamente eu me curei. Eu estava curada. Eu achei que eu estava curada, curada que não precisasse mais nem me alimentar, mais nem nada. Eu achei que eu era o Superman, sei lá, quem não morre. Sei lá o que eu achei que eu era. Eu era indestrutível, eu achei. Mas agora eu vejo que realmente o que me fazia bem era a salada, o que me fazia bem era a alimentação. E eu não tô falando bem porque eu não tava doente. Eu tô me falando bem psicologicamente. Eu tô me falando me fazia eu sentir orgulho de mim. Fazia eu me sentir leve, fazia eu sentir... Eu não tenho energia, gente. Eu não tenho energia pra nada. Eu já sabia disso, mas eu não sabia que era o coração. Porque como eu não associava o infarto com a insuficiência cardíaca... mas é óbvio. Não, não é óbvio. Em outro vídeo eu explico, tá?
Então eu não sabia, eu achava assim muito calor. Ai, tô muito cansada. Ai, é o calor, eu não posso com o calor. Aí te dá vergonha de estar cansada, porque tu tem que ir de um lado para o outro quando alguém te chama, voltar, pegar uma coisa e voltar. Aquilo me matava, me matava. Eu achava, meu Deus, é preguiça. Não, não é preguiça, eu não sou preguiça, eu vou. Aí eu forçava, eu forçava. Eu forçava que chegava a ficar tonta. Então, depois de uma pane que não foi assim, tá? Foi braços e pernas, simplesmente tudo adormeceu. Que eu descobri que esse meu cansaço, na verdade, já era isso. Então foi uma coisa meio forçada. Então eu vi assim, poxa, eu tinha mais vida, eu tinha mais ânimo, eu tinha mais tudo. E justamente isso aconteceu. Por que eu quero gravar esse vídeo com vocês? Eu disse, tá, mas o que que, né? Para vocês se cuidarem. O exercício é o melhor remédio. Tem 1000 pessoas falando isso na internet, mas eu acredito que 1001 seja necessário. É uma tecla que ela tem que ser batida, porque eu era uma das pessoas que olhava 1000 vídeos sobre isso e ainda assim errei. Então, o 1001 é sim necessário. Alimentação e exercício físico. É muito, muito, muito importante. Mas além disso, tem outras coisas que eu vou mudar. Eu ainda não consegui analisar, eu estou pedindo esclarecimento para Deus. Eu estou pedindo direção, eu estou pedindo para ver com os olhos dele. Porque eu acredito que não seja só isso. É muito isso, mas não só isso. Porque, gente, eu fiz aniversário dia 31 de março, tá? Logo, na outra semana, Sexta-feira Santa e a Páscoa. Eu passei internada. Meu aniversário, a Páscoa e a Sexta-feira Santa. Oh, que coisa horrível, passar internada. É, agradável não é, realmente. Mas não é essa a questão. O que o aniversário da gente significa? O aniversário significa renascimento. Não significa? A gente troca um ciclo, né? E a Páscoa também foi o quê? A morte e a ressurreição de Cristo. Então são duas coisas muito próximas que me mostram morte, ressurreição, fim de ciclo, início de ciclo, junto com a minha internação, que seria um recomeço. Então eu acho que isso não é brincadeira, né, pessoal? Acho que a gente ignorar uma coisa assim que é quase óbvia, ignorar os fatos. Ah, mas é superstição. Ah, mas não sei o que, mas coincidência. Não, né? Tem que ser muito leigo para achar que isso é só uma coincidência. Contando que não é a primeira vez que isso acontece comigo, tá? Eu já passei o meu aniversário, a Páscoa e a Páscoa, que assim, como vocês sabem, a Páscoa troca de data. Então, não necessariamente eu teria que passar meu aniversário e a Páscoa. Minha Páscoa não era no aniversário, foi uma semana antes, né? Foi os 2 dias. O outro meu aniversário foi bem na Páscoa, mas tudo bem. Foi um acidente de moto que eu tive, um acidente bem grave, onde eu fiquei 28 dias internada e passei o meu aniversário lá. E ali eu já tinha sentido que era um chamado para recomeço, que era um chamado para ressurreição. Eu já tinha sentido, mas eu estava meio perdida. E às vezes eu me pergunto, o que eu me prometi para mim naquela época? Eu cumpri? Algumas coisas, tá? Não vou ser irônica e dizer, eu não cumpri nada. Algumas coisas sim. Algumas coisas eu cumpri. Por que eu cumpri? Porque eu não esqueço da promessa. Porque eu lembro, eu tento me lembrar o que eu me prometi naquela época. O que eu queria ser naquela época. E dou uma puxadinha naquela memória. Porque se a gente para de lembrar, deixa a vida me levar, né? A vida nos leva. Só que de alguma forma, por algum motivo, eu não entendi o rolê completo. Tem alguma coisa que eu não entendi ou alguma coisa que falta. Alimentação, já falamos, repetiremos, e é o pretexto do vídeo, né? Incentivar as pessoas a cuidarem, sim, porque as coisas elas acontecem de uma hora para outra e às vezes não dá tempo, como agora, uma insuficiência cardíaca. Gente, eu fiz 40 anos. Eu fiz 40 anos. O estado do meu coração não é normal para alguém de 40 anos. Então, por mais que o objetivo do vídeo seja alimentação, saúde, exercício, eu acho que o principal aqui eu quero dizer também é o chamado. É escutar o chamado. O que Deus está querendo de nós. Porque Ele não chama, Ele grita. No meu caso, Deus está gritando. E eu ainda não estou sabendo o quê. Mas eu estou sentindo que eu tenho que ser mais eu.
Então eu vou vir aqui, eu vou gravar mais vídeos com vocês. Eu até vou pedir para que curtam o vídeo, me ajudem, me incentivem, porque eu acho que é justamente isso. Eu sinto uma coisa em mim, que eu tenho que passar o que está dentro de mim, eu tenho que transmitir a minha alma para o mundo. O que a minha alma importa? Não sei, mas algo está me falando que eu preciso fazer isso. Passar a minha alma, passar tudo. Que é isso, que eu tenho que talvez aparecer mais nas minhas redes sociais, que eu tenho que trabalhar mais, que eu tenho que mostrar mais as minhas experiências. Podem ser fúteis? Podem, mas também não. São coisas pequenas, às vezes, que fazem a diferença na vida das pessoas. Então, por hoje é isso. Será que tu tá tendo um chamado? Será que tu tá ouvindo ele? Tu tá interpretando esse teu chamado? E a tua saúde? Tu tá cuidando dela? Porque é a primeira coisa que vai ser tirada se tu não fizer o teu chamado. Porque, como dizem, a árvore que não dá fruto, ela é cortada. Jesus amaldiçoou a figueira, porque não estava frutificando. Então, tu tá dando os teus frutos, quais são os teus frutos? E vamos lembrar, os seus frutos não é apenas trabalho. Mas eu acordo cedo todo dia, trabalho todo dia, volto para casa cansado. Beleza, é ótimo, mas isso é pra ti. Pra ti encher o dinheirinho no bolso, comer o papazinho, comprar as roupinhas. O que tu tá fazendo pelo mundo. O que tu tá fazendo pra humanidade. Teu trabalho fixo lá de voltar é pra ti. Certo? Ele é ótimo, ele é essencial, ele é importante. Se tu conseguiu ajudar isso com, meu trabalho é bom, me enche meu bolso e ainda me faz algo pra humanidade, encontrou a paz. Zerou o game. Se aprofunda e continua, que eu acho que é a busca de todo mundo. Mas enquanto a gente não tem isso, muitas vezes a gente tem que fazer o dinheirinho pro papá e ainda assim descobrir por que a gente tá aqui e continuar. Porque se a gente não descobrir, a primeira coisa que eu aprendi agora que vai nos ser tirada é a saúde. Porque se a gente não precisa dela, a gente não tá usando, a gente não precisa dela. Então tá, pessoal, eu voltarei aqui mais vezes, mais seguido, porque foi a primeira ânsia que eu tive depois de tudo que aconteceu, até porque eu ainda tô concentrando tudo isso na minha cabeça, ainda tô organizando, e eu acho importante dividir com vocês, porque tudo que a gente não divide, tudo aquilo que a gente retém, é como água, ela vira um lodo, ela não flui. Então, importante ou não, a gente precisa transbordar, a gente precisa fluir para que tudo funcione. E tudo é importante para alguém. Isso, então tá, pessoal. Beijão, curte aqui. Estaremos juntos. Beijo.